Olá, bem-vindo ao canal Neurônio Mestre. Eu sou Márcio Souto e vou levar vocês ao maravilhoso mundo da astronomia e da tecnologia. Nesse episódio vamos ver características marcantes e que pouca gente conhece sobre o nosso planeta Terra. Essa linda bola azul viajando a incríveis 107.200 km por hora em torno de nossa estrela. E sim, se você está dentro do planeta, você também está viajando nessa velocidade. Você não percebe essa incrível velocidade por alguns motivos, dentre eles, porque quando você nasceu, o planeta já estava a essa velocidade, e o segundo é que as pequenas oscilações nessa velocidade não são perceptíveis para nós. A distância entre nosso planeta e o Sol é de 150 milhões de quilômetros. Essa distância é conhecida como uma unidade astronômica, ou seja, um UA. Vamos usar bastante essa nomenclatura em nossos episódios. Nosso planeta também leva 365 dias para completar uma volta em torno de nossa estrela. Como sabemos, o tempo de rotação em torno do nosso próprio eixo é de 24 horas, que nada mais é do que nosso dia. Ela executa esse movimento a 1.670 km por hora. Mas o que pouca gente sabe, é que a Terra executa um total de 14 movimentos. Observem. Muitas vezes confundimos achando que as estações do ano são provocadas pelo fato da Terra estar mais perto do Sol ou mais longe, mas não. O real motivo de existirem as estações do ano é a inclinação de aproximadamente 23,5 graus do eixo de rotação da Terra em relação à perpendicular do seu plano orbital. E é por causa dessa inclinação, e obviamente também pelo Sol, que existem as estações do ano. Nosso planeta possui um diâmetro equatorial de 12.756 km. Para alcançarmos o espaço, saindo da superfície da Terra, precisamos subir apenas aproximadamente 100 km. Outro ponto que é alvo de muita confusão, é que quando vemos os astronautas na estação espacial flutuando, nós achamos que não existe gravidade lá. Na verdade, naquele ponto a 340 km de altitude, existe aproximadamente 85% da gravidade. Contudo, eles estão em órbita a aproximadamente 27.600 km por hora, ou seja, eles estão caindo em volta do planeta eternamente, por isso eles experimentam a sensação de ausência de gravidade. Mas na altura que a Estação Espacial Internacional está, existe muita gravidade ainda. A estação precisa também de ajustes para se manter nessa órbita, pois possui um decaimento orbital de aproximadamente 2 km por mês devido ao arrasto aerodinâmico. Dessa forma concluímos que não basta uma pessoa ou objeto estar flutuando para acharmos que não existe gravidade onde o objeto está. Pode ser que esse objeto esteja em órbita ou em queda livre. Aqui na superfície terrestre a gravidade é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. No caso da Estação Espacial Internacional, ela e tudo dentro dela está em órbita. Mas a gravidade na estação é de 8,37 metros por segundo ao quadrado, ou seja, tem muita gravidade lá. Outra cena que ilustra bem como a gravidade da Terra ainda é fortíssima em determinadas altitudes foi o salto do Felix Baumgartner no evento chamado de Red Bull Stratos. Esse homem saltou de uma altitude de 38 km. Observem como ele foi puxado rapidamente pela gravidade e, para piorar, nessa altitude, as moléculas de ar são tão rarefeitas que o atrito com o ar é baixo e ele cai em altíssima velocidade. Ele atingiu velocidades acima da velocidade do som. Nesse salto ele também precisou de equipamentos para respirar e pressurizar o seu corpo. Flutuar no espaço próximo ao planeta Terra sem estar em órbita só acontece em filmes de ficção. Que por sinal eu adoro. Voltando ao planeta. A nossa atmosfera é constituída de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 1% de argônio, 0,03% de gás carbônico e pequenas quantidades de outros gases. O ar contém uma quantidade variável de vapor de água, em média 1%. A Terra também possui um campo magnético,
também chamado de campo geomagnético, que se estende para o espaço e interage com o vento solar, que é um fluxo de partículas carregadas que emanam do Sol. O campo magnético é gerado por correntes elétricas devido ao movimento das correntes de convecção de uma mistura de ferro e níquel fundidos no núcleo externo da Terra. Se não houvesse esse campo magnético, não haveria atmosfera superior, pois o vento solar a destruiria, incluindo a camada de ozônio que protege o planeta da radiação ultravioleta. Seríamos tostados. As maiores temperaturas atmosféricas já registradas em nosso planeta foram a mínima de menos 90 graus Celsius na estação Vostok, na Antártica, Polo Sul. E a máxima de 57 graus Celsius no Vale da Morte, Califórnia, nos Estados Unidos. Na próxima foto, um comparativo entre o tamanho de Mercúrio, Vênus, nossa bolota azul e Marte, mas aguarde, vamos fechar com chave de ouro na última foto. Chegando ao fim dessas curiosidades sobre a Terra, deixo a emblemática foto de nosso planeta Terra, que foi observado quando a sonda Voyager 1 estava a uma distância de cerca de 6 bilhões de quilômetros da Terra. Ela mostra nosso planeta como um ponto azul brilhante na vastidão do espaço. Todos os humanos que já nasceram ou que já partiram, todos os amores que já tivemos ou temos, todas as decepções e alegrias, todas as guerras, todas as conquistas, todas as religiões e crenças que já existiram e existem, todos os amigos que já tivemos ou temos, tudo isso aconteceu e acontece dentro desse pálido ponto azul no espaço. Essa é uma ótima foto para refletirmos sobre quem somos no cosmos. E com ela eu finalizo hoje. Espero que tenham gostado deste episódio. É muito importante que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para ficarem por dentro das novidades que estão por vir, deixem seu like, comentem e compartilhem. Vou trazer muito conteúdo bacana sobre astronomia e tecnologia que vai deixar você super bem informado, sempre agregando valor. Eu sou Márcio Souto, editor do canal Neurônio Mestre. Nos vemos em breve. Até a próxima.